Bem-vindos ao canal Promessas para o Nosso Tempo. Hoje, vamos compartilhar uma história preciosa. Duas mulheres, duas vidas completamente diferentes. Uma santa, desde o nascimento, outra marcada pelo pecado, mas ambas descobriram o mesmo tesouro que mudou suas histórias para sempre. Esse é um dos tesouros mais preciosos do Evangelho, um mistério que vai transformar completamente sua compreensão sobre o amor divino. Você está pronto para descobrir essa joia rara da palavra? Se você precisa de oração, deixe seu pedido nos comentários. Compartilhe esse tesouro. Alguém próximo pode estar precisando dessa revelação hoje. 47. Vamos ficar todos de pé? Por isso eu te digo, Jesus falando, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Versículo 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Versículo 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Ela foi salva, tá? Essa mulher foi salva. Vou reler só o versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Interessante o que Jesus está falando, não? Quem crê que ele disse isso? Então vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, levanta os olhos aos céus e dá glória a Deus. Glorifica o Senhor mesmo. Pai querido e Deus amado, Pai bendito, vem falar conosco agora. Use a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Retira tudo que se opõe à pregação da Tua palavra. Retira todo obstáculo e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Eu vou falar para você sobre as duas mulheres que mais amaram Jesus. E vou falar também sobre as duas mulheres que Jesus mais amou. Eu vou te provar isso na palavra. A primeira mulher foi a mais santa que já existiu. A mulher mais pura, a mulher mais casta. Vamos dizer assim, a número 1 do mundo. Ela se tornou, inclusive, a mãe do nosso Senhor. De tão especial que ela foi. Deus realmente a escolheu. Deus a escolheu. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Essa mulher, quando recebeu a notícia dada pelo próprio anjo que a visitou, dizendo que ela iria gerar o Filho de Deus, evidentemente ela ficou alegre, porque não é para qualquer pessoa esse privilégio. E esta mulher feliz, alegre, o que ela imaginou? Poxa, se eu vou gerar o Filho de Deus, a minha vida vai ser uma maravilha. É ou não é? A minha vida vai ser uma bênção. Eu vou gerar o Filho de Deus. Eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Quando Jesus nasceu e estava com 8 dias de vida, bebezinho ainda, o José, que era o marido da Maria,
levou o bebezinho até o templo para ser apresentado. E um homem idoso que tinha recebido uma revelação de Deus de que só morreria depois de ver o Salvador, ele pegou o menino nas suas mãos, no colo, assim, ergueu ao céu e falou: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A mãe do menino ficou muito feliz de ouvir isso, a confirmação do destino do filho dela. Mas nunca passou pela cabeça desta mulher que o filho dela, para ser o nosso Salvador, iria passar pelo maior sofrimento que um ser humano já passou. Por isso, esse mesmo idoso que apresentou o bebê Jesus, diz assim para ela, profetizando, porque ele era um homem de Deus: mas uma espada traspassará a tua alma. Falou para Maria isso. Então essa mulher foi muito amada pelo filho, muito. Foi a mulher que o criou, que o educou. E esta mulher vai ter realmente uma espada no seu coração. Não uma espada física, uma espada sentimental, uma espada de dor, uma espada de aflição. Porque, primeiro, qual é a mãe que imagina que vai no funeral do filho? Nunca. Nenhuma mãe, ao ter um filho, pensa que irá no funeral do seu filho. E segundo, assistir o horror, o modo pelo qual o seu único filho, o filho que ela gerou de Deus, seria morto daquela maneira. Teve outros filhos com José, mas isso não vem ao caso agora. Mas filho de Deus foi só Jesus. E ela jamais poderia imaginar que veria tudo aquilo, desde a sua prisão injusta, o julgamento, as torturas, e depois os açoites e a crucificação. Uma mãe assistir tudo isso, o coração dela foi atravessado por uma espada mesmo. Já pensou? Essa mulher foi a que ele mais amou, a mãe dele. Mas teve uma segunda mulher que ele amou também, igualmente. E amou tanto que quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para ela. E essa mulher que ele tanto amou, não no sentido carnal, quero deixar isso claro, essa mulher que ele tanto amou, ao contrário da primeira mulher, ao contrário da sua mãe, que foi a mais santa que já existiu, ao contrário da sua mãe, essa segunda mulher era a maior pecadora do país, a mais devassa, a mais corrompida, a de pior reputação. Enquanto a primeira mulher que ele amou tinha a mais excelente reputação no céu, essa segunda mulher que ele mais amou tinha a pior reputação, não apenas na sociedade e no país, mas no inferno. Essa mulher, a segunda que ele mais amou, era uma pecadora, a pior pecadora. Olha o contraste. As duas mulheres que ele mais amou, uma a mais santa que já existiu e a outra a maior pecadora que já existiu. Porém, uma coisa une as duas. Ambas, e eu vou falar tanto da Maria, mãe de Jesus, como da Maria Madalena, que é essa mulher de má reputação, a pior pecadora. Ambas, por incrível que pareça, e eu vou mostrar na palavra, ambas, por incrível que pareça, foram salvas pela graça. Ambas salvas pela graça. Então, vamos primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quando ela ainda era solteira, estava comprometida, era noiva, era virgem, ainda não tinha filho nenhum. Vamos para o momento em que ela foi visitada pelo anjo, o anjo de Deus, que foi enviado lá. Olha o que diz a partir do versículo 26.
E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Essa, ao contrário da outra, que tinha tido muitos homens, todos os homens, essa nunca teve homem nenhum. Atenção, ela é pura e casta. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Primeiro ponto, circule aqui a palavra agraciada. A pessoa agraciada é aquela que tem a graça de Deus. E a primeira coisa que um aluno de teologia aprende é que graça é um favor imerecido. Isso é patente, isso virou até um bordão. Graça é um favor que a pessoa não merece. Então, salve agraciada está dizendo que é uma graça que ela está recebendo, é um favor que ela está recebendo, não se levando em conta toda a pureza que ela tem. Apesar de toda a pureza, de toda a santidade, de ser a mulher mais virtuosa do país, ela também precisa da graça de Deus. Entenda isso. Ela precisa da graça de Deus. E ela fica com medo quando ouve essa saudação e tem essa visão do anjo Gabriel. Diz aqui a palavra no versículo 29. E vendo ela, quer dizer, vendo o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras, ficou perturbada. E considerava que saudação seria esta. O anjo viu que ela estava tremendo. Gabriel disse para ela, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Está pegando aí? Ela é uma mulher maravilhosa, a melhor do país. Mas ela foi alcançada pela graça de Deus. E o que é a graça? Repete aí, graça é favor imerecido. Favor que a pessoa não merece. Então, não obstante todo conceito bom que esta virgem tem, ela mesmo assim precisava da graça de Deus. Ela nunca teve um homem na vida, mas ela foi alcançada pela graça de Deus. Por isso foi muito amada pelo Senhor. E ela vai receber muitas honras, apesar do sofrimento. Até hoje a Maria é muito honrada, graças a Deus. E ela merece essa honra. Ela merece essa honra. Ela é a mãe do nosso Senhor. Ela é a mãe do nosso Salvador. Foi ela que gerou no seu útero o Filho de Deus. Nós temos que ter respeito pela Maria. Nós temos que amar a Maria. Nós temos que ter a Maria em altíssima consideração, porque quando o anjo continuou conversando com ela, o anjo disse assim, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E ela vai ter esse filho. Ela diz, eu aceito a missão, apesar de eu não ter conhecido homem nenhum, eu aceito Jesus. Ela já sabe até o nome de Jesus. A Maria teve que aceitar Jesus. Ela teve que concordar, porque se ela dissesse para o anjo, de jeito nenhum, eu sou noiva, eu não quero ficar grávida, nem que seja de Deus, eu não quero. Se ela tivesse rejeitado Jesus, ela não seria quem ela é hoje. Está entendendo? Que até a Maria, que foi alcançada pela graça de Deus, teve que dizer sim para Deus? Sim, eu aceito, cumpra-se em mim, ela respondeu, conforme a tua palavra. Então a Maria foi a mulher mais amada por Jesus por todos esses motivos, a mais honrada por todos nós. Agora vamos ver a outra. A outra é uma pecadora. Essa mulher tem péssima reputação. Ela nem lembra a quantidade de homens que ela já teve. A vida dela
foi o tempo todo uma vida de devassidão. Só que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus expulsou dela 7 demônios. Tanto Marcos como Lucas dão essa mesma informação. Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Essa mulher ficou tão agradecida a Jesus, porque ela nunca tinha sentido aquela paz, que ela vai aonde Jesus está. E Jesus está justamente comendo pão na casa de um fariseu, que rogou-lhe: Senhor, vem comer na minha casa. Eu quero receber o Senhor na minha casa. Ela soube que Jesus estava dentro da casa, ela entrou ali com um vaso de alabastro e um perfume. E ela vem por detrás de Jesus, ela invade a casa e ela começa a chorar nos pés de Jesus. E por que ela chorava nos pés de Jesus? Porque as mesas eram baixinhas e as pessoas deitavam no chão, apoiando o cotovelo numa almofada, e os pés ficavam para lá. Então ela pôde vir por detrás e chorar nos pés de Jesus. E diz o Evangelho que ela chorava, ela enxugava as lágrimas, foi um banho de lágrimas que ela deu nos pés de Jesus. Ela enxugava com seus próprios cabelos, ela tinha um cabelo longo, e ela beijava os pés de Jesus. E passava aquele perfume, aquele unguento que ela tinha levado. Mas ela não saía dali, e Jesus continuou na casa ali fazendo a refeição, como se não tivesse ninguém nos seus pés. O dono da casa, que era um fariseu, e os fariseus achavam que só eles eram salvos, o fariseu pensou assim: se Jesus, se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que o está tocando, porque é uma pecadora. Foi aí que Jesus contou a parábola dos 2 devedores. Ele falou assim: Simão, me diga uma coisa, me responde. Pois não, mestre. Um devedor devia 500 dinheiros para um credor. O outro devia 50, mas nenhum dos 2 conseguia pagar. Nenhum dos 2. Aí o credor, compadecido, perdoou a ambos. Eu te pergunto, qual dos dois o amará mais? E o dono da casa respondeu: eu tenho para mim que é aquele que mais foi perdoado. Foi então que Jesus disse: pois é, você respondeu certo. Está vendo essa mulher aqui nos meus pés? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Eu estava com os pés inchados de tanto caminhar. Eu estava com os pés empoeirados. E você não me ofereceu água para lavar os pés, o que era um costume no Oriente. Você não me recebeu com ósculo, quer dizer, com um beijo na face, como eles fazem lá no Oriente. E você também não me deu perfume nenhum. Porém, esta mulher, desde que eu entrei na sua casa e desde que ela chegou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas próprias lágrimas. E ela enxuga com os cabelos, beija os meus pés, ela não cessa de beijar os meus pés e está passando esse perfume. Você não tinha nem me ungido a cabeça com óleo e ela está ungindo os meus pés até agora. Por isso eu digo, foi aí que Jesus falou esse versículo 47 que eu li para você. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados, Jesus sabe que ela tem muitos pecados. Eu te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Atenção, aqui está o ponto. Por que esta mulher vai ter os pecados perdoados? Por que ela vai ser salva? Por que Jesus vai dizer tudo isso? Porque ela muito amou. E qual é o primeiro mandamento de Deus que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5? Até Jesus citou: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. O que é que Deus procura no ser humano que Ele criou? Deus procura a retribuição do amor. E quanto mais a pessoa o ama, mais a pessoa é amada por Ele. A Maria Madalena, ela amou tanto, mas ela amou de uma tal maneira que Jesus Cristo vai honrar este amor. E note outra coisa, não é porque ela merece não. Eu li para você, a tua fé te salvou. Ela é salva pela fé.
Seja uma pessoa virtuosa, um bom trabalhador, um bom pai de família, uma boa mãe de família, uma mulher honesta, uma mulher boa, ou seja a pior pecadora, ou o homem o pior pecador. Atenção, atenção, ninguém é salvo porque merece, sempre é salvo pela graça. E o que é a graça, igreja? Favor imerecido. Quer dizer que eu não mereço. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu procuro ser uma boa pessoa, mas por melhor que eu seja, e por mais que eu faça, eu jamais mereceria o que ele me fez, o que me deu a salvação, a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Tudo isso você já conhece, mas eu quero que você veja os extremos. Lá diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar lá no céu, no paraíso, na cidade eterna, na Nova Jerusalém, e dizer: eu estou aqui porque eu mereço, eu fui uma pessoa muito boa lá na terra, eu fiz muita caridade, eu dei muitas esmolas, eu ia todo dia para a igreja, não faltava um fim de semana, eu largava tudo por causa da igreja, eu fiz tanta coisa boa lá na terra, por isso que eu estou aqui. Ninguém vai chegar lá se vangloriando, vai chegar lá dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Eu não merecia estar aqui, mas a tua graça me alcançou. Assim como Maria foi salva pela graça, assim como Madalena foi salva pela graça, eu também fui salvo pela tua graça. A tua graça me alcançou. E agora eu vou te provar que Jesus amou essas duas mulheres mais do que qualquer outra mulher, porque elas muito amaram. O que a mãe de Jesus o amou é um amor de mãe como nunca houve antes. Jesus ama muito a sua mãe. Nós também devemos amá-la. Me desculpe se você às vezes não compreende essa palavra, mas você está errado, viu? A minha mãe já faleceu. Minha mãe era profeta, uma mulher de Deus. Se alguém chegar para mim para falar mal da minha mãe, vai arrumar uma encrenca comigo. Como é que nós vamos falar mal da mãe do nosso Senhor? Os protestantes erram muitas vezes com esses ataques. Maria nunca quis ser adorada, era uma mulher humilde, gente. Maria nunca quis virar estátua. Maria nunca quis vela acendida para ela. Ela nunca desejou nada disso. As religiões é que inventaram. E essa adoração para a imagem de Maria veio na terra para substituir o culto da deusa Diana, que tinha o maior templo na Ásia. O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo mundo tinha uma estátua da deusa Diana em casa, porque diziam que a imagem era sagrada. E quem tivesse aquela imagem em casa seria uma pessoa protegida, a casa teria fertilidade, prosperidade. Aí a igreja, que na época já estava desviada, a igreja falou: vamos trocar a Diana pela estátua da Maria. E foi assim que surgiu isso. Mas a mãe de Jesus nunca quis um trono para ela. Nunca quis. Ela foi agraciada. Nós temos que amar a Maria sim, mas não podemos rezar para ela, não podemos acender vela para ela, porque a Maria nunca quis isso. E quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que nunca a igreja cristã primitiva adorou a Maria. Tinha um grande respeito, consideração, ela era a mãe de Jesus, mas nunca ninguém ficou se ajoelhando nos pés dela e rezando para Maria, não. Isso foi inventado pelas religiões, minha gente. Aí os protestantes, e eu também sou, mas eu não faço isso porque eu tenho juízo. Agora protestantes que não têm juízo ficam atacando a Maria, quando na verdade deveriam atacar uma religião que instituiu essa idolatria. A mariolatria, que se fala. Mas de verdade a Maria não tem nenhuma participação nisso tudo.
Ela nunca quis nada disso. Uma serva de Deus. Uma mulher que disse: seja feito conforme as tuas palavras. Eu aceito, sim. Ela recebeu Jesus. Como qualquer pessoa que quer ser salva, tem que receber Jesus. A Maria Madalena, que é o oposto, está sendo salva também. E não é porque a Maria Madalena fez alguma coisa maravilhosa, não. É porque ela muito amou. Ela teve tanta gratidão. Ele tirou os meus demônios, Ele me libertou da minha tristeza, da minha depressão, dos meus pesadelos, Ele me libertou dos meus sofrimentos, das minhas angústias, Ele tirou todo o mal de mim. Eu amo muito esta pessoa que me amou sem qualquer interesse, diferente dos outros homens. Ele me amou em espírito, Ele me amou como eu sou, Ele me deu valor, Ele perdoou os meus pecados, Ele me salvou. Ela vai seguir Jesus o resto da vida. Ela vai acompanhar Jesus em todas as viagens, nos bastidores, ajudando a preparar comida para o grupo, lavando as roupas do grupo, viu? Preparando a bacia com água para eles lavarem os pés, as mãos, fornecendo sustento, inclusive para Jesus, porque a palavra diz que a Maria Madalena servia Jesus com seus bens. Ela vai acompanhar Jesus por todo o país, em todas as pregações, sempre nos bastidores, como serva de Deus, juntamente com outras mulheres. E a Maria Madalena vai assistir o horror que a mãe de Jesus também vai assistir. As duas vão estar unidas na cruz. As duas vão estar lá, debaixo da cruz. A Maria, a mãe de Jesus, com o coração atravessado de dor. E a Maria Madalena, ali junto com a mãe de Jesus, também com o coração atravessado de dor, porque ela sabe que Jesus não merece nada daquilo. Ela ama tanto Jesus que ela não se conforma. Ela vai assistir quando o cadáver de Jesus é retirado da cruz, e ela assiste de longe o local onde ele foi sepultado. E ela não pode fazer nada naquela sexta-feira, porque a lei dos judeus proibia que ela fosse até o sepulcro, ela tinha que voltar para casa, porque estava começando o sábado, e o sábado do judeu começa quando o sol se põe, sexta-feira acabando, o sol se pondo, nascendo o sábado. Então ela não podia ficar na sepultura de Jesus, nem fazer nada por Jesus. E no sábado ela não pôde sair de casa, porque havia um limite de passos para se dar em dia de sábado. Ela não podia ir até o túmulo de Jesus. Ela ficou 2 dias sem poder fazer nada por Jesus, porque ela está impedida pela lei, a lei do Antigo Testamento. E a lei te afasta de Deus. A lei te impede de chegar no Senhor. Mas quando nasce o domingo, ela vai comprar especiarias, ungüentos, ervas, vai preparar perfumes, porque ela tem um plano, ela tem um projeto. Ela quer ir para perfumar o cadáver de Jesus. E ela nem imagina que Jesus já ressuscitou, que não tem mais cadáver para ela perfumar. Ela não imagina isso. Ela também está indo para o sepulcro e preocupada porque tinha uma grande pedra na entrada. Ela vai perguntando para a sua acompanhante: quem que vai remover a pedra para a gente? A pedra já foi removida, mas ela também não sabe. Ela está preocupada com coisas com as quais não precisa mais se preocupar, porque a pedra já foi removida por Deus, e a sepultura foi aberta, e o que estava morto ressuscitou. Não tem mais cadáver para ela ungir. 2 preocupações desnecessárias. Sabe, você chega na igreja, você vem com as suas preocupações, né? Você traz as suas preocupações. Você saiu de casa, fala: não vejo a hora que chega segunda-feira que eu vou lá na reunião com o pastor João Ribe Palharim. E você vem trazendo um monte de preocupação. Só que assim como o Senhor Deus se antecipou na ocasião para Maria Madalena, quando você veio da sua casa para cá, Deus também já se antecipou na sua vida.
As tuas preocupações Ele já resolveu. Ele já tomou providências. Esquece isso, Ele já resolveu tudo. Aí a Maria Madalena, agora eu vou te provar. O Evangelho diz que Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Espera um pouquinho. Ele não deveria aparecer primeiro para a mãe dele? Ô mãe, a senhora chorou tanto, a senhora sofreu tanto. Mas eu estou vivo, não precisa chorar mais. Não deveria ter aparecido primeiro para a mãe dele? Por que ele não apareceu primeiro para a mãe dele, apesar que ele a amava muito? Porque a mãe dele iria receber honra até hoje, né? Quando ela foi lá visitar a Isabel, acompanhe comigo. A Isabel, prima dela, que estava grávida de 6 meses, esperando João Batista, quando ela viu a Maria chegando, ela falou assim, versículo 42, Lucas 1:42, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então a Maria está sendo honrada. Está sendo honrada até hoje, concorda comigo? Então a mãe dele não precisava de mais honra. Mas esta mulher recebeu a honra de ser a primeira pessoa em todo o planeta a ver Jesus ressuscitado. Não apareceu para Pedro, que era um discípulo muito chegado, nem para o João, que era o discípulo amado. Apareceu primeiramente para Maria Madalena. E por que ele apareceu primeiro para Maria Madalena? Porque ela era o objetivo da sua vinda nesse mundo. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Está entendendo isso? Essa é a teologia. Nós não merecemos estar aqui. Nós não merecemos este favor, mas temos a certeza que por causa deste amor, o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. É por isso que eu amo Jesus, e cada dia o amo mais, porque eu sei que eu não mereço. Quanto mais você amar Jesus, mais Ele vai te amar, mais Ele vai aparecer para você. A Maria Madalena, o oposto da Virgem Maria, o objetivo da missão e da vinda de Jesus a este mundo, o motivo pelo qual a Virgem Maria o gerou. A Maria Madalena era a diplomação do Senhor Jesus. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. As 2 mulheres que Ele mais amou neste mundo, e que Ele honrou a Maria Madalena, porque a Maria Madalena muito amou. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém, até hoje, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem eu, nem você, ninguém nesse planeta, e me refiro até aos que já foram embora, os que viveram antes de nós e amavam Jesus. Ninguém vai conseguir amar Jesus mais do que sua mãe Maria e do que essa Maria Madalena. A Maria Madalena amava Jesus mais do que Pedro amava, mais do que os seus 12 discípulos amavam. Por isso que ele apareceu primeiro para ela, porque ele viu o tanto de amor que ela tinha justamente naquele dia, na hora do almoço, quando ele salvou esta mulher. Volte comigo em Lucas capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus não ignora o nosso pecado, minha gente. Ele não ignora o teu passado, não. Ele sabe tudo o que você já fez nessa vida. E mesmo assim Ele quer te salvar.
porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não tem alma condenada, só no juízo final haverá condenação, ali não tem mais jeito, né? Mas não tem pessoa que já esteja pré-condenada. O mundo está condenado porque o mundo não quer saber do Senhor. O mundo já está condenado, mas qualquer pessoa, por pior que seja, atenção, por pior que seja, e você precisa mudar também um outro pensamento. Você diz assim: ah, o cara era traficante, era bandido, era assaltante, foi preso, se converteu na cadeia, agora é irmão. E daí? Tem gente que fala: não, é fingimento. Quem é você para dizer se é fingimento ou não? Nós precisamos mudar esse pensamento, porque todos são pecadores. E mesmo que não seja pecador, porque a Virgem Maria não era pecadora, era uma mulher virtuosa. Mesmo assim, ela precisou ser alcançada pela graça de Deus. Está entendendo isso? Ninguém é melhor do que ninguém, não. Todos nós estamos na mesma situação diante de Deus. Se você não receber Jesus, se você não disser sim, eu quero Jesus como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, eu quero gerar Jesus dentro de mim. Eu quero gerar Jesus dentro de mim. Se você não receber Jesus, se você não receber essa graça, os seus pecados não serão perdoados e você não será salvo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Quando Jesus expulsou os 7 demônios dela lá e libertou essa mulher, Jesus continuou o caminho dele. Ela foi atrás. Ela falou: não, agora eu vou seguir Jesus. Eu encontrei o que faltava para a minha vida. A decisão de seguir Jesus foi dela. Jesus não disse: segue-me. Jesus só a libertou. Ela tomou a decisão de seguir Jesus até esse almoço, onde ela foi salva. Ela entrou na casa e foi salva porque muito amou. Jesus perdoou seus pecados e disse: os teus pecados te são perdoados. Está zerado. Apagou o passado dela. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí ele disse: vai-te em paz. Ela foi? Ela falou: não, vou seguir Jesus para onde ele for. Ela foi muito importante no ministério de Jesus. Os difamadores de Jesus Cristo inventam histórias absurdas de que eles eram amantes. Outro dia falaram: você leu o evangelho de Tomé? Eu falei: é apócrifo. Foi escrito 300 anos depois de tudo ter acontecido. Não acredito em uma palavra que está ali. Então, eu acredito naquilo que as testemunhas viram e presenciaram e nos relataram. Pessoas que foram testemunhas oculares do ocorrido. E o próprio Pedro, que foi a fonte de Marcos, deu a informação: Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E disse: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela foi? Pergunto para você, ela foi embora? Você está com o evangelho aberto aí? Ele acabou de falar isso. Aí entra o capítulo 8. Entra o capítulo 8. Acompanhe, eu vou ler para você. E aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas, ou em outras traduções, com seus bens, porque ela não era fazendeira, você sabe disso. Maria vai acompanhar Jesus. A pessoa que é salva segue Jesus até o fim. Amém? Até o fim. Vamos ficar todos de pé.
as duas mulheres que mais amaram Jesus. Por isso ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Nenhum discípulo amou Jesus como esta mulher amava, e ela cumpriu o primeiro mandamento de Deus: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Foi assim que ela amou. Ninguém conseguiu amar Jesus mais do que Maria Madalena. Só Maria, mãe de Jesus. Mas ela é a mãe de Jesus. Ela, tudo bem, era santa, era pura, era virgem, né? Mãe do Filho de Deus, que honra. Ela amou muito o Filho, amou muito. Mas a Maria Madalena quem era? Ninguém. Mas ela amou Jesus. Talvez só um tiquinho menos do que a mãe dele. Mas ninguém conseguiu amar Jesus mais do que Maria Madalena amou. Por isso que ele apareceu primeiro para ela. Jesus está para voltar, quem acredita nisso? Sabe para quem ele vai aparecer? Para aqueles que o amam mais. Se você amar Jesus e continuar seguindo as pegadas de Jesus, ele não vai aparecer primeiro para o mundo, ele vai aparecer primeiro para você. É assim que ele faz. Deus diz: eu amo aos que me amam. O amor é o primeiro mandamento. Eu vejo aí pregadores e pastores irados, que não pregam amor, só ofensas, xingamentos, agressões. Eu falo, puxa, a pessoa precisa voltar a ler o Evangelho, está muito longe do que Jesus ensinou. Fico até triste, mas cada um sabe o que faz da sua vida, cada um faz o que quer com a sua alma. Eu estou pregando para você a palavra. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amar a Deus desta maneira e amar o máximo que a gente puder. Em outras palavras, nós não podemos amar nada nem ninguém mais do que nós amamos ao Senhor. Aliás, Jesus disse isso: quem amar o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Olha como ele é ciumento. Você quer ter tudo com Jesus, mas ama mais um fim de semana no shopping, um passeio no parque, um passeio na praia, do que a casa dele, estar na presença dele. Você tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar de verdade. É isso que ele busca, o amor das suas criaturas. E quem muito ama, muito é perdoado. E quem muito é perdoado, mais ama. Se você colocar o amor a Deus em primeiro lugar e amar ao Senhor desta maneira, ele vai aparecer primeiro para você. Maria Madalena perseverou até o fim. Perseverou até o fim. E foi salva. Você vai conhecê-la, viu? Assim como você vai conhecer também a Maria, mãe de Jesus. Eu estou muito ansioso para chegar lá. Quero cumprimentar todo esse povo, que eu só conheço lendo aqui. Mas ali eu vou conhecer pessoalmente. Porque seja a virtuosa Maria, mãe de Jesus, ou seja a pecadora Maria Madalena, todos nós somos salvos pela fé, salvos pela graça, salvos sem merecer. Então você pode ter feito muitas coisas nesta vida, aprontado muito, mas se agora você entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele vai perdoar os teus pecados, como ele fez com a Maria Madalena, e ele vai dizer assim: a tua fé te salvou. Você vai sair daqui hoje, voltar para casa salvo, salva, sem pecados e com a certeza da vida eterna. Pastor, o que eu tenho que fazer? Fazer o que Maria Madalena fez.
chegar nos pés de Jesus. Ela veio, ela não ficou escondida não. Tinha muita gente na casa, mas ela veio, ela se humilhou. Muita gente ficou olhando torto para ela, mulher indigna, mulher impura. O dono da casa pensou mal até de Jesus, julgou até Jesus. O fariseu é assim, ele julga todo mundo. Julgou até Jesus. Se ele fosse profeta mesmo, saberia quem está beijando seus pés, porque essa mulher é uma pecadora. Jesus sabia quem ela era, mas ele não rejeita ninguém. Amém? Ele não rejeita ninguém. Você pode ter aprontado muito, mas você tem que fazer como Maria Madalena, sair da multidão, viu? Se expor. A Maria Madalena se expôs para todo mundo que estava naquela casa, e ela foi aos pés de Jesus. Foi nos pés de Jesus que ela encontrou a salvação, o perdão dos pecados. Você vai encontrar também. Pastor, cadê Jesus? Não estou vendo aqui uma cruz, um crucifixo. Não tem mesmo. E quem disse que ele está no crucifixo? A cruz dele está vazia, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou e ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Jesus está aqui. Vem aos pés de Jesus. Pode trazer os seus muitos pecados, não precisa esconder nenhum pecado não, ele sabe tudo que você fez. Vem aos pés de Jesus. Eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão bem alto, ergue o máximo que puder e vem aqui para frente, vem para cá. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Jesus falou com você, não falou, meu filho? Você vai voltar para casa salvo. Nós vamos te ajudar, viu? Assistência social, eu quero apoio para esse moço aqui. Roupa, sapato, alimento. E está vindo mais, vamos aplaudir. Olha aí, está vindo mais, vem para cá. Pastor João Ribe, eu quero o perdão. Então se expõe, meu filho, não contando para a gente. Se expõe, minha filha, não contando para a gente. Se expõe, se humilha na presença de Deus. Você não quer voltar para casa sem nenhum pecado? Você não quer voltar em paz para sua casa? Pastor, eu vou voltar para casa, mas depois eu volto aqui também, porque eu quero continuar seguindo Jesus. Se você quer perdão dos pecados, vem aqui para frente, vem aos pés de Jesus, vem para cá. Você quer voltar para casa com a consciência tranquila? Em paz. Vai-te em paz. Você quer voltar para a tua casa em paz? Porque é chato a gente ficar carregando peso na consciência, sabe? É chato a gente ficar carregando culpa, sentimento de acusação. Às vezes você fica se torturando por causa desses pensamentos, né? Você se tortura, você se acha indigno, indigna. Para de carregar essa culpa. Vem aqui para frente que você vai receber o perdão dos seus pecados e vai voltar para casa em paz. Em paz. Jesus, ele vai dizer agora para você: os teus muitos pecados te são perdoados. Tem coisa mais maravilhosa do que essa? A única pessoa que poderia te condenar te absolve. Ele é advogado e ele é juiz. O único que podia dar uma sentença contra você diz: a tua fé te salvou. Fique em paz, viu? Teus pecados são perdoados, os teus erros são perdoados. Teu passado é apagado. Muito bom isso, né? Consciência tranquila é a mesma coisa. Consciência tranquila é a mesma coisa. Tem gente que se atormenta muito. Eu sei que tem mais pessoas aí que ficam se atormentando. Tem, infelizmente, casos aqui de pessoas, de moças que se atormentam porque já fizeram aborto. É triste, é triste.
Pastor, mas esse pecado tem perdão? Se você chegar nos pés de Jesus, tem. Não se atormente mais com essa culpa, não. Chega nos pés de Jesus. Tem pessoas que se atormentam por coisas que fizeram lá atrás. Você tem que se livrar desse sentimento de culpa. Viu? Quem se atormenta por coisas do passado é porque ainda não tomou posse do que ele veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em nome de Jesus, se tem qualquer acusação aí no teu interior, não precisa me contar não, não me conte. O Senhor sabe o que é. Mas chega nos pés de Jesus, chega, pede perdão. Você vai voltar para casa sem culpa nenhuma. Enquanto você está vindo, eu quero falar com quem está assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/joinribe. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer ter os seus pecados perdoados, quer que Ele apareça primeiro para você quando Ele voltar, hein? Ele vai aparecer primeiro para os salvos, viu? Não para o mundo, para os salvos. Quer que Ele apareça para você? Então volta para Jesus, se entrega para Jesus, recebe Jesus agora. Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai apagar o teu passado. E a palavra de Deus diz assim, essa parte é muito linda. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que a Madalena foi salva, não tinha mais condenação para ela. Amém? Não vai ter mais condenação para a tua vida, não. Amém? Continua com Jesus. Porque o sangue de Jesus, como é que é? Nos purifica de todo pecado. Se mais alguém quer vir para frente, vem. Quem está à distância, se possível, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do televisor, ao lado do rádio, ao lado do computador, que nós vamos orar. Você consegue se ajoelhar? Se não conseguir se ajoelhar, não tem problema não. Coloque a mão assim sobre o teu coração. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, como é bom saber que aquelas duas mulheres, uma extremamente virtuosa, a outra extremamente pecadora, ambas foram alcançadas pela tua graça, pelo teu favor, e eu creio que a tua graça agora também me alcançou. Eu sei que eu não mereço, mas a tua graça me alcançou, e pela tua graça eu sou salvo. Não é porque eu mereço não, é porque o Senhor me ama e perdoa os meus pecados, e é por isso que eu te amo. Eu te amo muito, Senhor, e eu quero perseverar neste amor, para ser a primeira pessoa a te ver quando o Senhor ressurgir. Eu quero viver este momento glorioso. Me ajuda, Senhor, a perseverar na tua presença, no teu caminho até o fim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Como vimos, não importa qual seja a sua história, o amor de Deus alcança a todos. Se você se identificou com essa mensagem, faça parte da nossa família. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir que também pode ser amado por Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.